Olá, guerreiros e guerreiras. Mais uma vez, fazer uma filmagem, né? Que é sobre José do Egito, né? Hoje eu vou ler lá em Gênesis 41. E como eu disse para vocês, como Deus trabalha na vida do ser humano, quando ele pensa que tudo está perdido, vamos dizer assim, que tudo está perdido, que não está sem esperança, para nós, ser humano, a gente vê dessa maneira, sente dessa maneira, mas todos os propósitos de nossas vidas estão nas mãos de Deus, porque é nele que nós devemos confiar. E como eu disse para vocês, Deus estava com José. Vocês viram no outro relato que José decifrou 2 sonhos, e todos os 2 aconteceram da mesma maneira que ele falou, né? Um ia morrer, o outro ia continuar. Ele pediu para o coleguinha falar sobre ele, mas ele esqueceu. E aqui nós vamos ver que quando o faraó estava revoltado, nervoso, que ele tinha sonhado, e não achava que ele decifrasse o sonho dele, né? Então foi na hora que saiu da prisão, lembrou de José. Então foi o momento dele falar para alguém, né? Que José decifrou o sonho deles. E o rei manda buscar José lá, né? Ele toma banho, se ajeita todo, né? Vamos ler a história que a gente vai entender melhor. Vocês entendem melhor e eu também. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, e à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias e vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Você vê aí, já começa o início do que o José vai decifrar, o que José vai falar para o rei, né? Das vacas gordas, das vacas magras, né? Que primeiro vinha as vacas gordas, né? As vacas formosas, né? E gordas, iam para o pasto. E depois vinham as magras, né? A gente vai entender isso no decorrer. E as vacas feias à vista, e eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias e vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias de boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Então as vacas magras comiam as vacas gordas, né? E aqui também a dos milho, né? Devoravam também as outras, as vacas, os milho verde, né? E bonitas, né? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que eu interpretasse a Faraó. Então falou com perumor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje.
Então ele lembrou do que aconteceu com ele quando ele foi para a prisão, né? O porquê que ele foi, aí onde ele vai lembrar de José, né? Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e aos padeiros bons. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contando-lhes interpretou-nos os nossos sonhos. E a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enfocar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeando-se, mudou os seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiu do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: mas ninguém ouve que me interpretasse? Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Notificou a Faraó. Por nenhum momento ele botou o pensamento de que ele pudesse fazer, né? Então Faraó... Então disse José a Faraó: o sonho do Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificando a Faraó. Quer dizer que Deus era quem estava naquele momento, orientando a José, né, o que ele dizer e o que não dizer. Né? As 7 vacas formosas, são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam, depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Gente, é bem? E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito,
e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. O que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Então José pediu a Faraó, né, deu um conselho para ele, para procurar alguém, né, um varão entendido, né, entendido do que estava para acontecer, que entendesse, né, sábio, né, para colocar sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Deu para nós entender, né? O que o José disse, o que o Faraó entendeu, né? O que era melhor fazer. Que é uma palavra bem colocada, uma palavra sábia, né? Faz muito efeito. Muito mesmo, porque José aqui, ele estava preparado por Deus. Por isso que ele sonhava aquelas coisas, né? Ele sonhava e falava e ninguém acreditava, os irmãos não acreditavam. Só o pai, fingindo não acreditar, mas o pai acreditava, né? Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima. Fui. Tchau.